Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Boa noite, caro ouvinte, eu sou o pastor Arlan e você está ouvindo o programa Bíblia em Foco, através dessa emissora de rádio FM Vida 104,9. Estamos aqui preludiando mais uma semana de aprendizado, de instrução das Sagradas Letras, e é muito satisfatório para nós. Como o diácono Ademar salientou, na última sexta-feira preludiamos aqui um novo quadro, Diálogo Bíblico Pastoral, onde eu, juntamente com o pastor Ali, temos conversado biblicamente acerca de um tema caríssimo, a saber, o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico nunca se fez tão necessário como nos dias atuais. Urge uma necessidade premente de se tratar e se entender o que vem a ser o aconselhamento bíblico. Então você está sintonizado nesse programa e certamente será devidamente abençoado. A minha cunhada Jamile Braga interagiu conosco e nos enviou a seguinte mensagem: amo esse tema, me edifica muito. Quando me detive nele pela primeira vez, foi como se fosse revigorado espiritualmente, santificador, instrutivo. Que alegria saber que vai prosseguir nele hoje. Deus abençoe minha cunhada, um forte abraço, obrigado pelo feedback. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento nesse tema tão caríssimo, tão relevante que é o aconselhamento bíblico. Nós trabalhamos na sexta-feira acerca da definição do aconselhamento bíblico. O Senhor nos disse de forma clara e profunda, diga-se de passagem, o que vem a ser o aconselhamento bíblico. O Senhor conceitou da seguinte maneira: o aconselhamento bíblico é a aplicação das Escrituras por parte dos cristãos nas situações mais variadas da vida, conduzindo os consulentes à vontade de Deus. Tivemos o privilégio de desintegrar essa definição e trabalharmos parte a parte à luz da Sagrada Escritura. Trabalhamos também o embasamento, a fundamentação bíblica para a prática do aconselhamento bíblico. Aliás, eu quero convidar você, amigo, a abrir sua Bíblia, se você a tem próximo de si, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Geralmente é comum se pensar que apenas os pastores devem exercer o aconselhamento bíblico, mas segundo a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, todo cristão tem a obrigatoriedade de exercer o aconselhamento bíblico. E esse texto que iremos ler retrata isso de forma clara como dia. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, disse Paulo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse texto mostra para nós que a palavra de Jesus deve habitar em nós abundantemente, ou seja, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela deve dominar a vida do cristão de tal maneira que isso vai acarretar no seguinte: ensinamento mútuo e aconselhamento mútuo, admoestando-vos uns aos outros. Ou seja, todo cristão tem a obrigação de aconselhar os demais quando Deus lhe preparar uma oportunidade. Então esse tema é muito importante, fique sintonizado. Nós daremos prosseguimento agora, versando, discorrendo um pouco a respeito da importância do aconselhamento bíblico. Pastor Arlen, contigo está a palavra. Que maravilha. Boa noite, ouvinte. Um prazer poder ter a sua sintonia, estarmos juntos aqui também, tratando dessa temática tão relevante. Muito bom poder discorrer sobre o aconselhamento bíblico. E como mencionado, nós já vimos aí a definição, o conceito. É muito bom a gente entender o significado das coisas, né, mestre? Vimos a base bíblica que remonta ao próprio Deus, uma vez que Deus se comunica, Deus fala, Ele comunica a sua vontade.
ele é aquele que é o aconselhador por excelência, aquele que guia, que dá direção, que dá os santos conselhos. E hoje nós iremos falar a partir da importância do aconselhamento bíblico. De fato, nós iremos perceber que essa prática, que como mencionado na sexta-feira, é uma aplicação da teologia, é uma teologia aplicada, prática, que vai mostrar aí as nuances, as implicações de como nós devemos tratar os problemas da vida, pessoas que às vezes estão sofrendo, passando por dificuldades ou mesmo tentação, e nós como cristãos devemos aconselhar, orientar, e isso à luz da palavra de Deus. Isso é importante, em primeiro lugar, porque o aconselhamento bíblico, ele se preocupa necessariamente com a vontade de Deus. Maravilha. Então, aquele que se propõe a aconselhar o cristão, que como vimos, é na verdade uma missão que ele tem para cumprir uma tarefa, ele precisa entender que a preocupação que deve predominar na sua mente, por assim dizer, é o fato de que os conselhos que serão dados, transmitidos, devem ser baseados completamente na palavra de Deus. Ou seja, a importância do aconselhamento bíblico, ela vem primeiramente porque essa prática, ela se preocupa com a vontade de Deus. Perfeito. A preocupação do conselheiro bíblico não é emitir as suas meras opiniões, aquele que ele acha, não. A preocupação do conselheiro bíblico é apresentar para o consulente, para aquele que ele está aconselhando, o que Deus tem a dizer acerca do que essa pessoa que procura o conselheiro tem passado. É tentação? O que Deus tem a dizer acerca da tentação e como lidar com ela à luz da palavra? É ansiedade? O que Deus tem a dizer acerca da ansiedade e como lidar com ela? Então, mestre, essa postura do conselheiro bíblico é importante porque retrata isso. O aconselhamento bíblico se preocupa primariamente com a vontade de Deus. Excelente. Se nós lermos a Escritura, eu quero convidar você, ouvinte, que está com Bíblia, você pode acompanhar Efésios capítulo 5, versículo 10. Essa passagem ela é muito oportuna, porque ela vai oferecer a seguinte orientação para os cristãos. Assim lemos: aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, um texto pequeno, mas muito rico. Ele mostra aqui que a postura do cristão, de um servo de Jesus Cristo, deve ser aprovar o que é agradável ao Senhor. Então, quando alguém, um cristão, ele vai aconselhar, o que vai passar na mente dele, o que deve passar e permear, perdurar na sua mente, é isso. Eu tenho que fazer com que os meus conselhos remonte o meu consulente à vontade de Deus. Porque o que acontece? É muito comum, enquanto a pessoa está aconselhando outra, às vezes ela começa a emitir as opiniões, o achismo, às vezes começa a se valer de orientações e conselhos que não procedem da palavra de Deus, e a pessoa que está precisando de um norte, a pessoa que está precisando de uma direção firme, apropriada e segura, fica desprovida. Verdade. Então, o aconselhamento bíblico, como já diz a expressão, é bíblico. Então, leva a pessoa a entender o que Deus aprova, o que Deus quer. Então, essa é a postura do conselheiro bíblico. Ele procura mostrar isso, o que Deus quer, o que Deus acha, o que Deus diz na sua palavra. Essa verdade ela é muito salientada na Bíblia, pastor Arlan. Nós podemos verificar uma outra passagem da Escritura, Romanos capítulo 12, um texto conhecido, onde o apóstolo Paulo ele vai entrar na parte prática da sua epístola aos Romanos, e ele vai orientar os irmãos que se apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. E quando chega no versículo de número 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um cristão que ele não se conforma com o mundo, a ideia aqui é que ele não é aculturado, ele não se deixa moldar pela forma humana de pensar, pela cultura mundana, pelo presente século. Antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, qual é o ponto aqui? Paulo está mostrando que para que um cristão venha
experimentar a vontade de Deus, que ele descreve aí e qualifica como sendo boa, agradável e perfeita, é necessário a pessoa se apresentar a Deus como sacrifício, versículo 1, e não se conformar com esse mundo. Então, o conselheiro bíblico, ele não pode pegar a mentalidade mundana, imprópria, para poder orientar uma pessoa. Verdade. Não. Ele se preocupa em apresentar a vontade de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus é predominante. Muito bom, pastor. É interessante também salientar que o que justifica a importância do aconselhamento bíblico é que quando o cristão se propõe a aconselhar de acordo com a Sagrada Escritura, ele estará expressando um ato de obediência. Então, quando a Bíblia fala sobre essa questão do aconselhamento mútuo, não trata-se de uma sugestão, de uma opinião, mas trata-se de uma prescrição para os cristãos. Então, você que me ouve agora, que é crente em Jesus Cristo, você precisa se conscientizar que você, na qualidade de cristão, tem a responsabilidade de aconselhar quando Deus lhe abrir as portas. O texto que lemos inicialmente, em Colossenses 3,16, retrata isso claramente. É mandamental, é imperioso. O cristão tem que estar na prontidão para aconselhar, para emitir aconselhamento quando for necessário. E quando nós olhamos para a importância do aconselhamento bíblico, esse é o ponto, expressa também obediência. Então, quando a igreja exerce o aconselhamento, ela está expressando obediência ao Deus da palavra. E quando a gente fala de obediência, é interessante se lembrar da famigerada, da conhecida passagem bíblica de Tiago 1,22, que diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, caro ouvinte, servo de Deus, você precisa entender que quando Deus te der uma oportunidade, você precisa, além de estar preparado e ser bíblico, você precisa ter em mente que quando você aconselha de acordo com a palavra, você está expressando um ato de obediência a Deus. Quantas pessoas que por vezes estão necessitadas, você pode ajudar, você pode dar uma assistência, um auxílio. Às vezes as pessoas se procuram para se aconselhar. O que você faz? Você ignora? Você desconversa? Ou você aconselha? É importante o aconselhamento bíblico porque ele expressa obediência a Deus. Lá em Lucas 6,46, nós temos uma pergunta de Cristo que é desconcertante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, por vezes, o cristão se volta para Jesus, chamando-lhe de Senhor, mas não faz a vontade do seu Senhor. É incoerente, é contraditório. Então, veja, nós não devemos aceitar essa disparidade, essa contradição. Devemos chamar Cristo de Senhor, mas devemos estar na prontidão para fazer a sua vontade e o seu querer. O que implica dizer que o aconselhamento bíblico expressa também obediência ao Senhor. Pastor Arno, prossiga, fala um pouco mais sobre a importância do aconselhamento bíblico. Querido mestre, aproveitando aí o gancho, que o senhor falou que o aconselhamento bíblico é um ato de obediência a Deus. E de fato, há um texto na Escritura, ou mais um texto, dentre tantos, a Bíblia é riquíssima. Em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, os crentes são exortados a fazer o seguinte: escute bem, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, observe, o escritor aqui, pelo Espírito Santo, está deixando claro que os cristãos, de fato, têm essa missão mútua, de exortar, de encorajar, de aconselhar. E é interessante que no versículo 12, ele diz que os irmãos não devem ter um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Mas o que deve ser feito então? Versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros. Então é fundamental de fato. Então um cristão que na oportunidade que lhe é dada, ele sonega o aconselhamento bíblico, ele estará em desobediência. Verdade. Declarada. Porque a Escritura ela mostra que os cristãos têm um papel fundamental na edificação uns dos outros.
Tem pessoas, pastor Arlan, que infelizmente, às vezes no contexto da igreja, são pessoas que frequentam o culto, sim, levam a Bíblia, às vezes cantam ali, mas terminou o culto, acabou a vida cristã dele. Tem pessoas que pensam que a vida cristã se resume e limita somente no momento do culto congregacional. Quando, na verdade, cada cristão ele deve ser ativo na obra de Deus. Perfeito. Ele deve cooperar, ele deve estar na disponibilidade de poder oferecer orientação, conselho, conforto. E o texto diz aqui no versículo 13 que essa exortação, que vai envolver, obviamente, o aconselhamento, deve ser todos os dias, mestre. Excelente. Todos os dias. Então, esse texto aqui, ele mostra a importância da comunhão cristã. Então, a minha vida cristã ela não deve se limitar ao momento da reunião, do culto coletivo. Não. É um ato importante, é mandamental também, devemos nos reunir como igreja para adorar o Deus vivo. Entretanto, a vida cristã ela continua. Eu preciso manter comunhão com meus irmãos da igreja. Eu preciso oferecer a eles, aqueles que se encontram às vezes em uma situação delicada, por vezes, eu preciso oferecer a minha contribuição, verdade, aconselhar. Nós vamos ver mais adiante o contexto que se dá o aconselhamento, e vai ser muito oportuno, mas desde agora é necessário que saibamos isso. É um ato de obediência. Deus, ele definiu, ele determinou na sua palavra que os cristãos viessem se aconselhar mutuamente. E o texto diz mais: durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, se não houver exortação mútua, encorajamento mútuo, recíproco, o que vai acontecer? Às vezes, irmãos que estão em uma condição delicada, de fragilidade, ele pode acabar se endurecendo pelo engano do pecado. E aqui o escritor mostra como o pecado ele é danoso, nocivo. Primeiro ele diz aí que o pecado, ele engana. E ele diz ainda, além de enganar, melhor ele diz aí, no versículo de número 13, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, primeiro, o pecado endurece o coração. Então, tem pessoas que estão caminhando na fé cristã e, de acordo com o tempo passa, ela começa a abrir algumas concessões, às vezes negligencia a vida devocional, a vida de oração, de vigilância, de estudo da palavra, e as pessoas começam a ficar fragilizadas, vulneráveis. E o que é necessário, então? Exortação todos os dias, para que essa pessoa ela não venha se endurecer. O pecado endurece. Então, tantas pessoas que hoje estão endurecidas, se ausentaram da igreja, da comunhão da igreja, estão fechadas, às vezes até para o evangelho, coração endurecido, porque o pecado ele faz isso. Ele é a influência enfraquecedora e destrutiva. Mas o texto diz mais, que além do pecado endurecer, ele diz aí, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o pecado ele engana. Inclusive na Bíblia o engano é usado também, empregado, para se referir ao próprio pecado. Ou seja, o escritor está deixando claro aqui, muito claro, a importância desse aconselhamento mútuo e contínuo. É necessário. Então, você, meu irmão, que me ouve agora, é um papel que Deus entregou para você também. Você deve ser ativo, operoso na vida da igreja, no contexto da igreja, porque é mandamental. Deus quer que sejamos assim. É claro, conforme já mencionamos aqui algumas vezes, é necessário um preparo. Por isso que nós estamos aqui para apresentar para vocês esse conteúdo. Não somente a importância, mas como nós iremos ver aqui, como a gente pode realizar um aconselhamento bíblico de forma consistente. Verdade. Então você pode aí já pegar seu papel, durante a semana nós estaremos tratando desse tema, você pode aí compartilhar esse programa, chamar as pessoas para participar, pode tomar notas. Quem sabe Deus pode estar levantando você na sua igreja para estar ajudando os irmãos. Às vezes irmãos que estão em uma situação caótica, como nós já vimos, não é papel privativo do pastor. De fato, o pastor tem esse papel de aconselhar, de admoestar, conforme vimos na sexta-feira. Mas você também, cristão, você tem um papel crucial, fundamental, de levar a palavra de Deus aos seus irmãos na fé, que precisa de você. Então, isso é muito importante. Já vimos a definição, é muito importante. O aconselhamento bíblico é a aplicação das escrituras pelos cristãos nas mais variadas situações da vida, conduzindo os consulentes à vontade de Deus. A base bíblica é muito abrangente, desde o Antigo ao Novo Testamento, e nós estamos tratando hoje acerca da importância
do aconselhamento bíblico. Vimos aí que o aconselhamento bíblico se preocupa com a vontade de Deus. Isso é muito importante. Vimos também que é um ato de obediência por parte dos cristãos, porque a Escritura ensina claramente que os cristãos devem se aconselhar mutuamente. E agora nós iremos aqui apresentar mais um fator que apresenta a importância do aconselhamento bíblico. Sabe qual é? É o seguinte, que o aconselhamento bíblico, ele lida com a raiz dos problemas. Então, diferente de aconselhamentos que, por vezes, não é bíblico, geralmente trata de situações mais genéricas, mais abrangentes, em sentido mais superficial, melhor dizendo. Só que o aconselhamento bíblico, ele mira o âmago, o cerne. Ele procura ir na causa do problema. É muito comum, às vezes, as pessoas aconselharem de forma superficial e deixam de levar em conta, em consideração, o centro, a raiz, a causa do problema. É igual, por exemplo, a pessoa estar com dor de cabeça e pensar que a dor de cabeça é uma causa, quando na verdade é um sintoma. Quando a cabeça da pessoa passa a doer, alguma coisa está errada no corpo, no funcionamento do corpo. Pode ter sido dormiu pouco, ou dormiu demais, ou não se alimentou na hora certa. Alguma coisa está acontecendo no organismo, no corpo da pessoa. Então, a dor de cabeça não é uma causa, é um sintoma. A mesma coisa acontece com a febre. Tem pessoas que ficam preocupadas com a febre e tentam, às vezes, amenizar, procurar paliativos, que é importante, de fato, suavizar, né, os sintomas. Mas o que gera a febre? Tá? A febre, ela serve como indicativo de que alguma coisa está inflamada, está tendo alguma infecção. Então, às vezes, as pessoas, no aconselhamento, elas não observam isso. Elas cuidam dos sintomas, mas não cuidam das causas. E o aconselhamento bíblico, ele se propõe a isso, a trabalhar na raiz da questão. Ela vai no cerne. Há um episódio na Bíblia que nos ajuda a entender isso de forma ilustrativa, como nós devemos lidar com a questão da raiz, do cerne do problema. A passagem está em 2 Reis, capítulo 2, 19 a 22. É uma passagem que o profeta Eliseu, ele está na cidade de Jericó, e algumas pessoas compartilham com o profeta Eliseu acerca da cidade. Era uma cidade boa para se habitar. Entretanto, tinha dois problemas. Havia a questão da seca, e a água da cidade não era boa. Era potável, não era boa, era uma água ruim. Sabe o que aconteceu? O profeta Eliseu chamou aqueles homens e falou o seguinte: traga-me uma tigela com sal. Eles fizeram isso, conforme Eliseu havia pedido, eles fizeram. Eliseu agora, com a tigela de sal em mãos, sabe o que ele faz? Ele vai até a nascente do rio. Ele vai até a fonte do rio. E sabe o que ele faz? Ele pega aquela tigela de sal e derrama o sal no manancial. Isso é ilustrativo, porque Eliseu ele poderia pegar o sal e lançar na água de qualquer jeito, mas não, ele foi na nascente, na origem. Tremendo. Se a água é ruim, se a água é amarga, como é que resolve o problema? Ele fala na fonte. Então, esse texto ilustra o que nós estamos propondo aqui nessa noite, que o aconselhamento bíblico, ele lida com a causa, ele lida com a raiz dos problemas. Isso é tão verdade que o Senhor Jesus Cristo, quando ele conversava com as pessoas, lidava com as pessoas, ele sempre ia no cerne da questão. João capítulo 3 é um outro exemplo. Nicodemos, príncipe dos judeus, fariseu, um mestre em Israel. O homem era instruído, o homem de patente. Possivelmente fazia parte do sinédrio judaico. Ele se aproxima do Senhor Jesus e uma noite ele vai ao encontro de Cristo. E estando lá, ele começa a elogiar Jesus, dizendo que ninguém podia fazer as obras que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Ele reconhece que Jesus Cristo era um mestre por excelência, que Deus o Pai estava com ele. Só que o Senhor Jesus, ao ouvir esse elogio por parte de Nicodemos, o Senhor Jesus vira a palavra para ele e diz o seguinte: é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas veja, o homem chega elogiando Jesus. Se fosse no nosso contexto hoje, o que a gente poderia esperar? Jesus voltar para ele e falar assim: Nicodemos, muito obrigado, viu, pelo elogio. Mas o Senhor Jesus sabia da necessidade premente de Nicodemos. Nicodemos precisava nascer de novo.
Então como é que o Senhor Jesus lidou com ele, com a questão? Foi logo no cerne. E quando você vier ao meu encontro, você é mestre em Israel, mas você tem uma necessidade maior. Você precisa da regeneração. Você precisa nascer de novo. De novo. Então isso mostra como nós devemos lidar com a questão. Nós temos que ir sempre na raiz, sempre na fonte. E há um texto que eu quero ler para você, ouvinte. Você que tem Bíblia aí pode ler comigo também. Marcos capítulo 7. Versículos 21 ao 23. Note como Jesus Cristo ele sempre foi no cerne da questão. Ele foi questionado porque, naquela ocasião, havia alguns religiosos que prezavam muito pela tradição dos anciãos. A questão de lavar as mãos não era necessariamente a questão de higiene, era uma questão mais cerimonial. Eles questionaram Jesus porque os discípulos comeram e não lavaram as mãos. Jesus Cristo, diante dessa situação, ele vai mostrar qual é a fonte de toda a profanação. Eles estavam pensando, os religiosos, que o problema estava no fato de eles comerem sem lavar as mãos, desconsiderando, por assim dizer, a tradição dos anciãos. Mas Jesus Cristo ele foi no cerne. Jesus Cristo ele foi na raiz. E ele diz o seguinte, Marcos 7, 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Você percebeu, ouvinte? O Senhor Jesus, ele foi na fonte da profanação. Ele mostrou aqui onde está o problema. Existe até uma frase, né, que o pessoal fala, que qual é o problema, o coração do problema. Sabe qual é o coração do problema? É o problema do coração. Jesus disse que do interior do coração dos homens saem. Ele mostra aqui algumas coisas que saem do coração do homem, de dentro do homem. E veja, quando Jesus Cristo ele apresenta essa lista aqui, não é uma lista taxativa, como que dizendo, é só isso que sai do coração do homem. Não. Ele está apresentando aqui um rol exemplificativo, dizendo o seguinte, do coração do ser humano saem coisas ruins. É o coração que é a fonte de toda a profanação. Então você percebeu, ouvinte? O aconselhamento bíblico considera justamente isso. Ele lida com o problema do coração. Então ele não se limita simplesmente ao comportamento da pessoa humana. Não, ele considera de fato, analisa, mas o foco dele vai além. Porque a proposta do aconselhamento bíblico é lidar com o coração. O problema do coração. Então, você percebeu, ouvinte, que vai mais fundo? A gente considera os comportamentos, as atitudes, mas entendemos que o problema deve ser tratado no seu âmago, no seu cerne, no íntimo do coração. Esse é o ponto do aconselhamento bíblico. Tratar do coração. Excelente, pastor Arlos. Você se pergunte, qual é o ambiente, o contexto em que se dá o aconselhamento bíblico? Aqui o assunto dá pano para manga. Eu quero começar ressaltando, pastor Arne, nas pregações. Sim, nas pregações bíblicas a partir do púlpito da igreja local se dá o aconselhamento bíblico. Por vezes os irmãos chegam na igreja, o pastor não sabe de nada da sua vida, e à medida que ele expõe fielmente a sacrossanta, a palavra sagrada, os irmãos são orientados, aconselhados. Eu quero ler como base a famigerada, conhecida passagem bíblica de 2 Timóteo 4:2. Nesse texto nós temos a ordem apostólica. Você prega, irmão? Você prega, irmã? Você precisa atentar muito bem para essa ordem expressa aqui. 2 Timóteo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Você percebeu a ordem? Pastor, o texto é claro. Que pregues a palavra. O pregador que se preza, quando ele tem a oportunidade de assumir o púlpito da igreja,
ele precisa cumprir à risca essa ordem bíblica. É mandamental, é imperioso. O texto não dá margem, não dá chancela, não dá apoio para o pregador destilar, emitir as suas ideias. O texto é claro, que pregues a palavra. Então, a partir do púlpito da igreja, quando o pastor, o obreiro, expõe as escrituras, os membros, os congregados da igreja ali presentes no culto congregacional, eles são devidamente aconselhados. Glória a Deus. Quantas vezes, pastor Arne, pregando a palavra de Deus no púlpito, finaliza o culto, os irmãos nos procuram e diz: pastor, eu estava querendo tomar uma decisão e quando o senhor começou a pregar, eu fui direcionado. Ou seja, o aconselhamento bíblico se deu a partir da pregação no púlpito da igreja local. Perfeito. É interessante ressaltar isso porque não há margem para o pregador querer pregar o que ele quer pregar. É muito comum em nossos dias atuais os pregadores ter o desejo de atrair multidões, massageando o ego da massa, falando o que as pessoas querem ouvir, mas quando o pregador prega a palavra de Deus na íntegra, independente do tema que ele esteja tratando, o tema bíblico, teológico, a exposição pura da palavra de Deus, a palavra de Deus é tão suficiente, como vimos na sexta-feira, que ela vai contemplar as necessidades dos ouvintes. Até porque, quando nós estudamos a chamada disciplina eclesiástica, nós aprendemos que há 3 tipos de disciplina: a disciplina formativa, a disciplina corretiva e a disciplina cirúrgica. A disciplina formativa é justamente nessa esfera. O pastor treina a igreja à medida que ele prega a palavra de Deus. Amém. Ele está divertindo, ele está chamando a atenção. Irmãos, tenham cuidado, vamos agradar a Deus, vamos viver de forma a glorificar o Senhor. Então, é uma disciplina formativa. O caráter de Jesus está sendo formado na mente e caráter dos irmãos que estão ouvindo a pregação da palavra. Verdade. Então, pastor Arne, a partir das pregações da igreja, há também o aconselhamento. E aí urge a necessidade do pregador pregar somente a palavra. É interessante que muitas pessoas dizem: olha, eu falei, Deus vai assinar embaixo. Eu quero te dizer, pregador, se você pensa assim, que você está terminantemente errado. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus. Ah não, mas Elias profetizou para Acabe segundo a minha palavra. Eu acho que você não está lendo direitinho a Bíblia, não. Leia atenciosamente 1 de Reis 17, também o capítulo 18, e depois ela em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Combinaram assim? Elias estava debaixo da autoridade da palavra de Deus. Amém. Por isso que ele disse o que disse para Acabe. Aliás, em Isaías 55, versículos 10 e 11, o próprio Deus vai afirmar que de fato ele tem compromisso com a palavra dele. Ouça aí, Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem antes regar a terra e a fazer produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha o 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Deus está dizendo que a palavra que não volta vazia para ele é a palavra dele mesmo. Amém. Então, pregador, se você não prega a palavra de Deus, meu amigo, Deus não tem compromisso com a sua palavra. O pregador, ele precisa pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. De sorte que isso vai acarretar, pastor Ari, vai desencadear no aconselhamento dos santos. Tem irmãos que pensavam em procurar o pastor para se aconselhar, mas o pastor pregou fielmente a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes e penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Deixa eu te contar uma experiência. Eu me lembro, pastor, alguns anos atrás, eu estava ensinando sobre a santificação. E afunilei. Sim. Comecei a falar sobre a questão da moralidade, da santidade, falei sobre a questão da sexualidade, da deturpação que as pessoas estão fazendo. E de repente uma senhora nos visitava naquela noite. E de repente ela me procurou no final e disse: olha, pastor, eu estava pensando em vender o meu corpo, mas o senhor falou sobre a santificação, que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Essa mulher, amigo, era simpatizante da fé cristã, estava afastada. Mas veja, a palavra de Deus pregada Amém. Serviu de norte para aquela senhora. Então vejam, o aconselhamento se dá a partir das pregações no púlpito da igreja. O pastor vai endossar. Mestre, o que o senhor colocou é muito pertinente. E a implicação que fica é o seguinte: já que um dos contextos que se dá o aconselhamento bíblico é a partir da pregação, a partir do púlpito da igreja, isso mostra a importância dos irmãos estarem presentes no culto. Porque esse é um contexto que se dá, como o senhor relatou aí, uma senhora estava prestes a cometer um erro gravíssimo, um pecado de moralidade, vender o próprio corpo, mas o senhor pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e consequentemente ela se deixou tocar pela Escritura, ou foi tocada por ela, perfeito, evidentemente, e a sua vida foi direcionada. Então a pessoa, o cristão, ele deve ser assíduo nos cultos. Hoje, infelizmente, pastor Arlan, muitas pessoas que às vezes se intitulam cristãs, mas não têm congregado. Alguns chegam a dizer o seguinte, que eu sou a igreja, não tem necessidade de eu fazer parte de uma comunidade, de uma igreja local, porque eu sou a igreja. Mas isso é um erro. Porque a igreja, ela é um corpo, é um conjunto de pessoas. A própria palavra, eclesia, traz essa conotação. É esse sentido, é uma assembleia dos chamados. É pessoas que foram chamados para fora, para compor uma assembleia. Perfeito. Não é para ficar inerte, isolado, não. Então não existe vida cristã solo. Não, eu vivo a minha vida cristã, eu sou a igreja, nada disso. Na verdade, os cristãos são membros da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, ouvinte, possa ser que você tenha pensado assim, negligenciado os cultos, mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem orientação para a sua vida e você não pode faltar. Verdade. Os cultos congregacionais. Além de conselhos que você pode receber e dar, oferecer para os irmãos, você, sem sombra de dúvida, será orientado através da pregação da palavra de Deus. Não é sem razão que o salmista, no Salmo de número 119, verso 105, ele diz: lâmpada para meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho, mostrando que a palavra de Deus deve guiar cada passo que dermos.